noite. Desculpa aí chegar muito em cima do horário. Hoje não sei, foi uma batalha para chegar aqui, mas é que Deus tem, né, promessas para nós nessa noite. Quando fica difícil é porque, né, Deus tem bênçãos a fazer na nossa vida. Vamos lá então, né? O tema já está aqui, vocês viram? Fomos alvejados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, do 13 ao 16. Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Elisângela, como está ali no quadro já. Sou casada com a Ayrton, que prega aqui também de vez em quando para vocês. Sou a mãe da Carol, da Bia, avó do Kaique, da Luísa e da Yara, e tá chegando o Yuri. Tá chegando mais um, aí vai inteirar 4. Para a honra e glória do Senhor, né? 2 menininhas e 2 menininhos de neto. São as minhas bênçãos. E nessa noite, eu já quero convidar você a pegar em Apocalipse 7, do 13 ao 16. Faço parte do grupo de oração Luz Divina, né? Luz Divina, estamos lá na Matriz agora. Voltamos para a região Santo Antônio. Voltamos. A gente tinha ido para outra região e o padre mandou o recado, falou, ó, volta para cá. Volta, não adianta vocês fugir, não. Eu preciso de vocês aqui. Aí o nosso coração ardeu, não tem como, né? O sacerdote pedir pra gente voltar. A gente se sente tão amado, né? Quando o padre fala assim, ó, volta, vocês estão fazendo falta, vem, eu preciso da sua ajuda. Aí a gente voltou. E estamos felizes, porque é o nosso primeiro grupo de oração, a gente era desse grupo de oração. Aí a gente saiu para o Renascer na Fé, ficamos lá 13 anos e agora retornamos para o grupo que a gente iniciou. Então Deus tem um propósito, né, na vida da gente. É no Campo São José mesmo, agora é na Matriz, lá na paróquia. Lá na paróquia a gente está agora. Aí unimos força com outro grupo de oração, né? E que o Senhor colocou no meu coração assim, que era para migrar. O Senhor colocou assim, migrar, mudar. E aí eu em oração falei, Deus quer que a gente une forças. Vamos para lá e vamos ajudar o pessoal lá. Aí a gente fez isso, irmãos, e a gente está muito feliz, porque eu acho que Deus quer, né, sempre a gente unido em oração. Deus sempre quer fazer obra nova, obra, né, assim, maiores, unidos num só propósito. Então vamos ler, né, comigo? Você que trouxe a palavra de Deus, mas você que não trouxe, preste bem atenção. Apocalipse 7, do 13 ao 16. Deixa eu ver se eu estou certa aqui. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os obrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e o levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Olha que passagem maravilhosa. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro de esperança.
Não é um livro que assusta, né? Tem gente que fala assim, ai, é fim dos tempos, o Apocalipse. Não, ali João, o discípulo amado de Jesus, escreveu o Apocalipse, porque ele era muito íntimo de Jesus, então ele era muito usado. E ele escreveu o Apocalipse e escrevendo uma carta para nós de esperança. Esperança de céu, esperança de vida eterna. Então nós temos que tomar posse. E aqui fala, né, que eles perguntaram, quem são aqueles que estão de vestes brancas? Aí o Senhor respondeu, são aqueles que passaram pela grande tribulação. E eu deixo uma pergunta para mim e para você. Será que nós vamos estar no meio desse povo? Diz que era uma multidão, estes povo que estava de vestes brancas. Vestes brancas significa santidade, aqueles que estão com o Cordeiro de Deus, aqueles que estão lá do lado, adorando ao Senhor. Será que eu e você vamos ter esse privilégio de estar junto com esse povo? Eu quero estar. Que Deus me ajude, né? Porque nós, irmãos, temos que lutar, que o Senhor vem pedir para nós. Sede santos, como eu sou santo. Aí você vai estar entre esses povos. Aí você vai ser alvejado pelo sangue do Cordeiro. Eu e você precisamos lutar pela nossa santidade. É isso que o Senhor colocava ao meu coração quando eu preparava. E ele dizia assim, hoje é dia de romper com o pecado. Ser santo tem que romper com o pecado. Não tem como ser santo pecando. Não tem como ser santo sem lutar pela nossa santidade. Pecar, vamos pecar sim, irmãos, não tem como. Até o dia da gente fechar o olho, a gente vai cair na tentação do pecado. Mas o que Deus quer de mim e de você é a luta contra o pecado. Hoje o Senhor quer romper com o pecado na nossa vida. Ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Hoje ele pede para nós mudança de vida. Hoje o Senhor quer de mim e de você algo novo, um começo novo, irmãos. Talvez você pare e pense e fale assim, meu Deus, quais são os meus pecados? Peça ajuda para o Senhor. Peça ajuda para o Senhor, porque nós, irmãos, todos os dias, se nós não vigiarmos, nós vamos nos lambuzar no pecado. Porque o ser humano é falho. E tem as tentações. Quantas tentações a gente passa diariamente? Quantos pecados a gente comete se a gente não vigiar? Pensa no dia, você começa lá o seu dia, se você não ir vigiando até a hora de você dormir, você já pecou muito, porque a gente é falho, a gente é, né, assim, como se diz, fraco. Então a gente tem que pedir a graça do Senhor. A graça do Senhor. E o que ele pede para mim, para você? Se santifica. Se santifica por meio dos sacramentos. O Senhor colocou para mim o sacramento da Eucaristia. E ele ainda colocou a oração que fazemos na Santa Missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde o quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O Senhor quer de mim, de você, sabe o que? Arrependimento, irmãos. Contrição. Não dá para ser santo sem se arrepender, porque se nós pecarmos, nós temos que arrepender para poder buscar o sacramento da confissão. Ou talvez, irmãos, acontece do inimigo colocar
para nós assim, ó, você não é digno, você não é digna, você não está arrependida. Para que você vai confessar? Eu escutei isso já. De uma pessoa da minha família, ela falou, eu não vou confessar porque eu não me arrependi. Para que eu vou lá? Falei, sabe isso aí? É cilada do inimigo para você não ir. Mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo. E aí a pessoa ficou relutando. Não, mas eu não. Eu tenho que ir a hora que eu estiver arrependida. Falei, não. Isso aí é coisa do mal para te atrapalhar, chegar lá no sacerdote e receber a sua absolvição. Porque quando chegamos lá, é o próprio Deus que nos espera, através do sacerdote. É a presença de Deus ali. Aí você chega lá para confessar, às vezes você sai, você lembra, fala, nossa, esqueci tal pecado, tal pecado. Aí já vem aquela coisa na sua mente assim, não valeu a sua confissão. E aí sabe o que Deus diz para mim, para você? Valeu sim, valeu sim. Ali naquele momento que você recebe ali a absolvição, irmãos, é apagado todos os seus pecados. E aquele que você esqueceu, na próxima confissão você coloca. Quando você lembrar, é assim que acontece. Só que muitas vezes o inimigo tenta tirar essa graça nossa. Ele coloca que você não é digno, ele coloca que você esqueceu o pecado. Quantas vezes eu me confessei, eu falo, eu vou assim, eu falo assim, eu vou confessar tal pecado, eu me preparo na oração, lembro e chega lá me dá branco, olhando para o sacerdote. Aí eu saio, eu falo assim, meu Deus, o principal eu esqueci. Aí eu lembro. Eu lembro que eu li um padre falando que quando a gente esquece, a gente confessa na próxima vez, mas a gente recebeu a absolvição. Valeu sim a absolvição. Então hoje o Senhor também está nos chamando a santificar pelo sacramento. Ele colocou para mim a Santa Eucaristia e colocou a confissão. Mas também o Senhor colocou para mim as virtudes teologais, que o santo se santificava pelas virtudes. O santo se santificava pela virtude da fé, da esperança, da caridade. Nós temos que nos santificar, irmãos, pela nossa fé, ter a esperança da vida eterna, que fala na carta de Apocalipse, e nós temos que fazer a caridade. Praticar a caridade. Só que a caridade consiste em viver o amor. Viver o amor. Nós temos que amar, em viver o amor, em perdoar, irmãos. Somos perdoados ali na confissão, não somos? Por Jesus. Então nós também temos que perdoar, que é mandamento. O Senhor pede que perdoemos. Ele fala na palavra 70 vezes 7 se necessário. Não tem como eu ir para o céu sem perdão. Não tem como eu falar que eu estou vivendo a caridade se eu não perdoar. Vocês estão na frente de uma pessoa que exercita o perdão. Exercita bastante. Porque, olha, nós passamos bons bocados. E estamos aqui de pé pela graça de Deus. Pela graça de Deus vencemos. Tinha dias que a gente falava assim, não é possível, acho que não vai dar mais. Acho que a gente vai fazer algo diferente. Mas Deus falava assim, fica firme. Fica firme. E eu fui orando e exercitando o perdão. Fui orando, Senhor, dai-me um coração novo. Senhor, dai-me um coração de carne. Senhor, dai-me um coração de criança, inocente, puro, que ama e perdoa. Passamos uma grande tribulação, uma grande provação.
Passamos, assim, momentos muito difíceis. A gente reconhece que, assim, enfraquecemos até um pouco, porque, assim, deu uma titubeada em nós, assim. A gente ficou meio, assim, lutando para a gente ser de Deus, para a gente não pecar, para a gente não deixar de perdoar e amar o próximo. Esse verbo estarrecido, né? Aham. Essa palavra que Deus colocou. Estarrecidos. Aonde nós passamos momentos que a gente teve pessoas, anjos que o Senhor mandou no nosso caminho para nos ajudar. Ele mandou, porque Deus é assim, Ele cuida de nós, né? Um diácono maravilhoso passou pela nossa vida nesse tempo. E ele olhou para nós, ele falou assim: encosta aqui a cabeça em Jesus, porque Jesus está querendo curar os seus ouvidos pelas palavras que você ouviu. E Deus fez, gente. Deus fez, porque eu ia ali orando, às vezes lágrima descia nos olhos, e eu falava: Senhor, me segura pela mão. Senhor, se eu estou errada, Senhor, me pune. Mas se eu estou certa, faça justiça para mim. Seja o sol da justiça. E ali eu, orando por tudo que eu passei, aí Deus foi lá e fez a graça acontecer. Deus desfez todo o mal, todos os maus entendimentos que aconteceu nesse tempo, que eu fiquei muito balanceada. E Deus defendeu, porque Deus defende. Vale a pena, irmãos, a gente ser santo, buscar a nossa santidade, buscar, irmãos, pagar o preço por Jesus. Às vezes você está orando, você fala assim: Deus não está me ouvindo, eu estou sozinha. Meu Deus, o Senhor não está me ouvindo, olha que eu estou passando uma grande tribulação, como aquele povo passou em Apocalipse. Só que Jesus, Deus, está ouvindo. E depois ele vem, ele ainda confirma tudo pra gente ainda. Porque eu lembro nesse tempo que quando a gente passou por essa grande tribulação, perseguição, depois a pessoa que veio falar comigo, ela repetia a resposta da minha oração certinho. Vocês não podem fazer isso porque vocês estão injustiçados. Falava assim, exatamente o que eu orei, mostrando. Mas quem fez, né, falou para você, foi para derrubar, né, para você desistir. Foi. De continuar no grupo, né? Foi para derrubar, né? Foi assim, aconteceu, na verdade, irmãos, eu vi assim a ação do mal para enfraquecer e para derrubar nós dois. Para dizer assim, ó, sai que não vale a pena, você tá sozinho, você tá sozinha, ninguém tá com você, ninguém te ama. A gente sentiu assim, ninguém te ama, ninguém tá nem aí. Qualquer socorro humano. E aí Deus mostrou para nós que não era assim. Que Ele nos amava e Ele demonstrou aonde a gente menos esperava pelo nosso sacerdote. Nosso sacerdote chamou a gente e falou: por que vocês saíram? Iam para outro lugar. Aqui é lugar de vocês. Vocês não são peças de arte. Ele falou, e ele perguntou para mim assim: por que você ia embora? Ele falou para mim, eu falei assim: porque eu não me senti amada, padre. Eu achei que o senhor não gostava de mim. Ele falou assim: quem que falou isso? Quando que saiu isso da minha boca? Vocês dois, volta agora, falou para nós. Volta agora.
E, gente, Deus age. Deus age. Deus é bom. Ele quer eu e você santo. Ele quer alvejar cada um de nós no sangue preciosíssimo dele. Ele quer nos lavar, nos purificar, mas nós não podemos largar de Deus, de Jesus. Nós não podemos abandonar a nossa fé por nada nesse mundo. Mesmo com dor, mesmo chorando, mesmo, ali derramando lágrimas, porque o Senhor colocava para mim assim, ó, você está vivendo a bem-aventurança. Você está vivendo aquela parte que fala assim, ó, bem-aventurados que estão caluniados, perseguidos, injuriados, porque verão a Deus. Alegre-se, Deus falava assim para mim, que eu estava na bem-aventurança. E quantas vezes eu lia, que eu falava, Senhor, seja a minha oração. Eu lia e ia tomando posse. Eu falava, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. E ali Deus ia me curando. Deus ia me fortalecendo. Fortalecendo para eu suportar a grande tribulação. Porque Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Talvez a sua tribulação seja muito forte, muito difícil hoje. Mas você tem que continuar em Deus. Você não pode abandonar Deus, porque Deus está com você. Deus colocava no meu coração essa passagem que fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Está em João 14:2. Há muitas moradas para cada um de nós, esperando nós. Não desista. Tá difícil? Não desista. Tá difícil? Continua. Não importa o que você está passando, você tem que continuar, porque Deus quer. E hoje Deus colocava o meu coração. Ontem eu estava escutando a Deus para montar a pregação. Deus vai falando comigo assim durante a semana, tudo. Depois do chamado, eu ponho meu ouvido para escutar. O Senhor falava, ruptura com o pecado. Para mim e para vocês. Romper com o pecado, porque Ele quer dar vestes novas, vestes brancas, puras. Ele quer que você seja como esse povo que estava do lado dele, adorando ele. Olha que lindo o final, que fala. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Deus é o nosso pastor. E os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Olha como Ele cuida de nós. No Salmo 90 ele pede sua fidelidade, que será um escudo de proteção. Você ser fiel a Deus será a sua proteção, a proteção da sua casa, da sua família. Às vezes você pode pensar assim, nossa, mas só eu rezo lá. Tá tudo revirado, mas Deus está cuidando. Deus tem o tempo dele. Deus vai fazer no tempo dele. Tem coisas que nós não alcançamos porque não está na hora de alcançar. Não estamos preparados. Deus espera que nós estejamos preparados, sabe por quê? Ele fala assim, ó, se eu estou concedendo, pouco já não está conseguindo, imagine se eu conceder muito. Vai se corromper. Então, ele prepara primeiro, para depois ele dar a graça, dar a bênção. Quando está difícil, irmãos, é porque vai vir muita bênção. É muita bênção que está para chegar quando a gente passa muito sofrimento. É bênção que está chegando e às vezes a gente desiste. Não podemos desistir. Por isso nós temos que continuar. Eu não sei o que você tem passado, mas você precisa continuar, insistir,
Pedir ajuda. Ó, nós temos tanta ajuda, né, Nossa Senhora? Os anjos e santos, os anjos da guarda, que é uma ajuda poderosíssima para nós. Os arcanjos. Então, gente, peça ajuda de todo o céu quando tiver difícil. Tem a passagem que fala que um dia a gente chora, mas no outro dia vem a alegria volta, né? Então, um dia você vai chorar, mas outro dia você vai sorrir, porque Deus consola. Vocês já tiveram experiência, né? De um dia vocês estarem assim, oh meu Deus, eu não tô aguentando, meu Deus, parece que aquele dia tudo deu errado. Aí no outro dia vem aquela alegria. Porque você orou, você talvez chorou, Deus ouviu, e no outro dia Ele deu aquela alegria no seu coração. Porque Ele consola, Ele é o consolador. O Espírito Santo nos consola. Quando você não estiver bem, estiver cansado, estiver triste, o que você tem que fazer? Clamar o Espírito Santo de Deus sobre a sua enfermidade, sobre a sua casa, sua família. Pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Me dê força. Uma coisa que me consola muito, irmãos, quando eu estou passando grande prova, né? E aí eu entrego para o Espírito Santo, eu falo, Espírito Santo, eu preciso de força, um batismo de força. Eu lembro dos apóstolos. Eu quero o batismo dos apóstolos, Espírito Santo. Que não desistiram, não tiveram medo, apanharam. Ixi, passaram tantas coisas. E não desistiram. Foram até o fim. Foram até o fim. São Paulo, vocês assistirem o filme de São Paulo, né? E não teve medo. Ele sabia que ele ia perder, né? A cabeça. E ele estava ali em paz. Combati o bom combate. Ele falava assim. Combati o bom combate, ele estava em paz. Nós temos que ter essa força, irmãos, quando a gente estiver sofrendo, quando a gente estiver ali apanhando da vida, né? Porque nós, seres humanos, irmãos, não tem como, a gente vai sofrer. Mas nós temos que, né? Moisés Rocha falava numa pregação do discernimento. Depois vocês coloquem essa pregação para vocês ouvirem. A pregação dele fala do discernimento dos espíritos, que nós, ser humano, a gente sofre. Um sofre no começo da vida, outro no final, outros na vida inteira, mas nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, mas nós temos a certeza que se nós estivermos em Deus, nós vamos alcançar a vitória. E tudo vai passar. Nada vai ser eterno. Todo sofrimento que você passar um dia vai acabar. Ah, eu estou com tal tribulação, ela vai passar. Vai vir outra, mas vai passar. E Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Nossa Senhora vai ajudar. E nós não vamos cair. Nós não vamos desistir, porque o melhor não está nesse mundo para mim, para você. Está onde essa multidão que estava de branco, adorando e louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. É lá que o Senhor quer levar eu e você. É lá que Ele quer nos alvejar, né? Pelo sangue dEle. É ali, irmãos. Santidade o Senhor pede para mim e para você. Sede santos como eu sou santo. Nós somos imitadores de Cristo. Nós estamos aqui nesse mundo para continuar a missão dele. Então nós temos que lutar e não cansar. Não cansar. Mas se cansar também,
Ele vai aliviar o nosso fardo. É só entregar para Ele. Em Mateus 11, 28, fala assim, ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Quando você estiver sofrendo alguma batalha, às vezes a gente pega e começa a falar para um, para outro, que dói, né? Machuca. Fala para Jesus. Jesus, troca o meu fardo que está pesado. Eu não estou aguentando carregar mais, Jesus. Troca o meu fardo pelo teu fardo. Troca o meu jugo pelo teu jugo. E Ele vai trocar. Vocês vão ver como vai ficar mais leve. Porque você pode chorar, mas depois você vai sorrir. Dali a pouco você olha e fala, nossa, aquilo que eu estava sentindo passou. Porque Ele tirou aquele fardo pesado. Ele cuidou, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele fala no Salmo 22. Fala que nada nos faltará. Então, irmãos, a partir de hoje, Ele quer que sejamos santos. Que possamos estar na multidão daquele povo que estava de branco. E que estava do lado dele, adorando. E lá a gente não vai mais sofrer, porque vamos estar junto com ele. Eu quero convidar você nesse momento a ficar de pé. O Senhor colocou no meu coração, né, para a gente renunciar ao pecado. Renunciar. Eu quero convidar você nesse momento a lembrar dos seus pecados. O que você precisa mudar? O que você tem lutado e falado assim, meu Deus, eu caí de novo no mesmo pecado. Meu Deus, eu não consegui ainda largar esse pecado. Pensa aí. Faz uma reflexão agora. Faz uma reflexão agora. E vai dizendo ao Senhor, Senhor, eu quero ser alvejada agora. Pelo teu sangue preciosíssimo. Sim, Senhor, vem lavar, vem me purificar agora, Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem me santificar, Senhor. Vem me ajudar, Senhor, a ser santa. Vem, Senhor Jesus. Eu preciso ser santa. Eu quero conquistar o céu, a vida eterna, Senhor. Me ajuda. Eu quero romper com o pecado, Senhor, hoje. Eu quero romper, Senhor Jesus, com as cadeias do pecado. Eu quero libertação, Senhor. Liberta-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, me lavar, me santificar, me purificar, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito de Ti, Senhor. Sem Ti nada eu posso fazer, Senhor. Eu não tenho forças para lutar sozinha, Senhor. Envie o Teu Espírito Santo, que é a água viva, a água pura, Senhor, que santifica, que limpa, que purifica, Senhor. Vem, Senhor Jesus, lava. Purifica-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, nesse momento. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor, eu não consigo. Sim, Senhor. E nós pedimos também, nesse momento, a intercessão de todos os anjos, santos, arcanjos. Nossa Senhora, intercede por nós nesse momento. E vai dizendo aí no seu coração, Senhor, eu renuncio a todo o pecado. Senhor, eu renuncio
renuncio a todo pecado, Senhor, que tem me afastado de Ti. Porque Tu és o meu Senhor, o meu libertador, o meu Salvador, Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus melhor nem maior. Eu renuncio a todo pecado, Senhor. Eu renuncio a todo pecado de idolatria, às coisas materiais, ao dinheiro. Eu renuncio, Senhor, às falsas doutrinas. Vai dizendo você que no seu desespero você procurou outro lugar. Talvez você procurou uma benzedeira alguma vez da sua vida, na inocência. Vai renunciando agora, eu renuncio, Senhor. Às vezes que eu levei meus filhos em benzedeira, que eu deixei cigana ler a minha mão, Senhor. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor, a piadas, palavrões, linguagens impuras.